Um corpo foi encontrado mutilado na fazenda do bairro do Espraiado, na cidade de Cravinhos, que faz divisa com Ribeirão Preto, em maio de 1920. Ele estava sem a pele do rosto, sem a língua, sem as orelhas e sem as suas digitais, e apresentava várias marcas de perfurações nas costas e barriga por algum tipo de arma branca, além de possuir evidências de agressão no rosto e no crânio por algo contundente, como um machado. Até hoje, a identidade da vítima é desconhecida, embora muitas suposições tenham sido levantadas ao longo dos anos. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quartas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você gostar do vídeo, peço que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. O dia era 22 de maio de 1920, um sábado, por volta das 6 horas da manhã, quando dois carroceiros da fazenda de João Sabino dos Santos, que saíam para cortar lenha ali na região, encontraram um homem no bairro do Espraiado, em Cravinhos, que faz divisa com Ribeirão Preto, enrolado em uma colcha. Os dois carroceiros acharam que se tratava de um homem, pelo porte, e também acharam que ele estivesse bêbado, e seguiram o caminho deles sem dar muita importância. Na volta, 4 horas depois, mais ou menos ali pelas 10 horas da manhã, os dois homens se depararam com a mesma cena. O homem permanecia enrolado na colcha, na mesma posição, do mesmo jeitinho, e eles até comentaram isso entre eles, porque acharam estranho o homem ainda estar ali. No entanto, seguiram o destino deles e foram embora e acabaram esquecendo o assunto. Na manhã seguinte, um desses dois homens passou novamente pelo mesmo local e estranhou o tal bêbado ainda estar no mesmo local, na mesma posição que o dia anterior, quando se aproximou e puxou conversa com o homem, perguntando se ele precisava de ajuda. Como ele não teve resposta, o carroceiro se aproximou ainda mais e puxou a colcha que cobria o homem, quando se deparou com uma cena grotesca, bizarra. O suposto bêbado estava sem vida e numa condição deplorável. Ele estava com o rosto descarnado, ou seja, sem a pele, sem as orelhas e irreconhecível, pois havia recebido vários golpes em seu rosto e cabeça por algo contundente, provavelmente um machado. Desesperado, o carroceiro saiu rapidamente dali e logo tratou de procurar pelo seu patrão, o dono das terras de nome João Sabino dos Santos, que duvidou das palavras do seu funcionário, achando que ele estava fazendo uma brincadeira de mau gosto, quando então se ofereceu para ir até o local e mostrar pessoalmente ao seu patrão que ele estava sim dizendo a verdade. Sendo assim, ambos se dirigiram para o local e, chegando lá, João Sabino confirmou que o seu funcionário tinha contado e seguiu imediatamente para a delegacia de polícia de Cravinhos, ordenando que o seu funcionário voltasse para a fazenda e ficasse por lá e não comentasse nada com ninguém, para não atrair curiosos e tumulto na região que ia só atrapalhar as investigações da polícia. A polícia de Cravinhos, então, seguiu imediatamente com o João Sabino até o local que ele levou a polícia e, de fato, viram que ali tinha um homem sem vida, que estava irreconhecível, e logo começaram as investigações, que durariam meses e envolveriam, inclusive, pessoas importantes da sociedade da época.
Como o corpo foi encontrado na divisa entre Cravinhos e Ribeirão Preto, e a polícia de Ribeirão Preto, por ser uma cidade maior, tinha mais condições de investigar um caso desse porte, o delegado de Ribeirão Preto, chamado Antônio Silva Carvalho, ou somente Silva Carvalho, como era conhecido, que estava em férias, assim que soube do ocorrido, voltou das férias e solicitou que o assunto fosse encaminhado para Ribeirão Preto e começou ali a pesquisar e ir atrás com afinco. Quando ele chegou, o delegado de Cravinhos já havia prendido aleatoriamente algumas pessoas que ele considerava suspeitas e que já tinham passagem pela polícia. E essas pessoas foram transferidas para a cadeia de Ribeirão Preto. E o caso passou a ser investigado pela polícia daquela cidade, de Ribeirão Preto. A polícia de Ribeirão Preto fez várias diligências no local onde o corpo havia sido encontrado, mas não encontrou mais nada além do que o delegado de Cravinhos tinha encontrado. O Dr. Silva Carvalho, então, resolveu interrogar novamente as pessoas que estavam presas. Porém, ele não descobriu nada de novo. Todos alegavam não ter nada a ver com o caso e nem sabiam do que se tratava. O delegado Silva Carvalho analisou as fotos da vítima e os laudos dos peritos e chegou às seguintes conclusões. Primeiro, a vítima possuía alguns pontos nas costas, furos, provocados possivelmente por uma arma branca. E também um enorme corte no abdômen, assim, de canto a canto. E provavelmente feito com a mesma arma. Entretanto, as suas roupas não possuíam furos, o que levava a crer que a roupa da vítima, no momento do ataque, era outra. Segundo, a vítima possuía roupas simples, que eram um terno de algodão riscado, camisas e calças também de algodão, mas as suas botas e meias eram caras, o que levava a crer que a vítima era alguém de posses e que o agressor ou os agressores tinham tentado confundir a polícia quanto à origem da vítima, sugerindo que ele fosse um colono, assim atrapalhar as investigações. O que a polícia descartou logo de cara, porque ele parecia sim ser alguém de posses. Terceiro, do jeito que a vítima foi colocada ali no chão e o fato de não ter vestígios de sangue ali, indicava que a vítima havia sido atacada em outro local e transportada para lá onde foi encontrada já sem vida, o que não poderia ter sido feito por apenas uma pessoa, corroborando o fato de que também localizaram um pedaço de pau próximo ao corpo, ali onde foi encontrado, que indicava ter sido utilizado no transporte da vítima, preso à colcha, como se fosse uma rede. E que para isso seriam necessárias ao menos 2 pessoas, mais ou menos assim como aparece nessa foto. A polícia esperou que alguém reclamasse a vítima para saber de quem se tratava e assim ter uma linha de investigação, mas isso não aconteceu. Ninguém reclamou por um familiar ou por algum amigo ou um conhecido que fosse que estivesse desaparecido. As investigações continuavam, mas sem progressos, até que numa nova tentativa de achar algo relevante para o caso, o delegado de Ribeirão Preto voltou ao bairro do Espraiado com seu pessoal, quando um de seus homens localizou uma faca com vestígios de sangue no meio da vegetação próximo ao local onde o corpo havia sido encontrado. Já era uma pista. Lembrando que há mais de 100 anos a tecnologia era outra e não existiam tantos recursos como existem hoje, como a análise de DNA, por exemplo. O delegado de Ribeirão Preto, então, resolveu fazer um novo interrogatório com algumas pessoas aleatórias ali da região, na tentativa de descobrir a quem pertencia a faca encontrada, mas nada descobriu. Quando ele teve a ideia de interrogar novamente os homens, aqueles que o delegado de Cravinhos havia prendido, que estava na sua delegacia, ver se ia descobrir algo novo. Depois de interrogar várias pessoas por horas, ele interrogou José Leme Santana, um dos presos, que acabou confessando que a faca era de um homem chamado Praxedes José da Silva,
e que eles dois, José e Praxedes, mais duas pessoas que eram seu próprio filho, ele dedurou o filho, Antônio Leme Santana e um outro homem chamado Romualdo Serapião de Oliveira, os quatro eram sim os responsáveis por tirar a vida do tal homem encontrado no bairro do Espraiado. Ele disse ao delegado que a vítima provavelmente era um estrangeiro, talvez um bandido, e que o crime tinha acontecido na fazenda Pau Alto, de propriedade de Dona Iria Alves Ferreira, a famosa rainha do café do interior de São Paulo. A mando dela e na presença dela e de seu administrador das fazendas e suposto parceiro romântico, que era o que diziam, Alexandre Silva, que também Alexandre participou do crime, dando golpes de machado na vítima. Declarou ainda que o corpo havia sido transportado em um carrinho de molas verde da fazenda Pau Alto para ser atirado ao Rio Pardo, que passava ali nas adjacências da fazenda. Mas como já eram 5h30 da manhã, eles desistiram de ir até o local indicado e abandonaram o corpo ali mesmo onde foi encontrado, por medo de serem vistos e reconhecidos por alguém da região, já que o dia estava clareando. Este seria o trajeto que eles deveriam fazer, mas acabaram largando no meio do caminho por medo de serem vistos por alguém. O delegado Silva Carvalho não podia acreditar no que tinha escutado, porque a Dona Iria Alves Ferreira era tida como uma mulher muito boa e religiosa, que participava ativamente das obras de caridade da região e assídua frequentadora da igreja, além de ser alguém muito conhecida, muito importante e muito influente, tanto que tinha o apelido de Rainha do Café, né? Não era qualquer coisa. Logo o delegado recebeu a visita de um conceituado advogado oferecendo 500 contos de réis para simplesmente abafar o caso, ou seja, a mandante. O delegado rejeitou a proposta e se dirigiu imediatamente a São Paulo para falar com os seus superiores e contar o assédio que tinha sofrido. O seu superior, o então governador do estado de São Paulo, que na época chamavam de presidente de estado, o Dr. Washington Luiz, que posteriormente veio a ser presidente da República, ordenou que tudo fosse apurado com a máxima liberdade e mandou para Ribeirão Preto o Dr. Acácio Nogueira, quarto delegado auxiliar e também diretor do Gabinete de Investigações e Capturas do estado de São Paulo, para ajudar o Dr. Silva Carvalho nas investigações. O Alexandre Silva foi logo interrogado e confirmou a história dos homens, afirmando ser a mandante do crime a Dona Iria, que inclusive assistiu à execução. Foi um escândalo total e diante disso foi decretada a prisão preventiva de todos. Dos 4 homens, o José Leme Santana, o seu filho Antônio Leme Santana, o Praxedes José da Silva, que era o dono da faca, o Romualdo Serapião de Oliveira, além do Alexandre e da Dona Iria. Porém, ninguém sabia dizer quem era a vítima e o motivo do crime. Logo os advogados entraram em ação e negaram que a Dona Iria tivesse qualquer participação no crime, bem como a própria Dona Iria negou sua participação inúmeras vezes, alegando que a estavam difamando com a nítida intenção de jogar o seu nome e a de sua família na lama. Engraçado é que de cara, até mesmo o seu administrador das fazendas e talvez parceiro romântico, o Alexandre Silva, confirmou a história dos 4 homens e depois voltou atrás. Disse não saber de nada e que só tinha confirmado essa história por conta de coação da polícia, querendo dizer que apanhava, né? Bom, além dessas pessoas, também foram envolvidas no caso o senhor Virgílio Bim e Justino de Oliveira. Virgílio Bim era o administrador de uma fazenda de Alexandre Silva chamada Fazenda Santa Rosa. Foi ele quem contratou o pai, o José Leme Santana, para esse trabalho. Um empregado da Fazenda Santa Rosa, chamada Calimério Cristino, confirmou em depoimento que dias antes de aparecer o morto do Espraiado, como a vítima ficou conhecida,
Ele, Calimério, foi incumbido por Virgílio Bim de ir pessoalmente chamar o colono José Leme Santana ao escritório, e que o José Leme Santana atendeu imediatamente ao chamado. E que no dia do crime, Virgílio Bim esteve ausente a noite toda, ele viu o patrão sair. Descreveu inclusive a roupa que ele usava, pois o tinha visto sair no início da noite e não viu ele voltar, o que batia com a descrição dada pelos 4 homens. José Leme Santana, o pai, chamou seu filho Antônio Leme Santana para esse trabalho que eles chamavam de empreitada, que, conforme confissão dos dois, recomendou que o filho arranjasse mais 2 pessoas para ajudá-los. Antônio confirmou essa história depois à polícia, que o pai tinha contado, e contou que procurou por Romualdo e Praxedes, e que ambos aceitaram o trabalho, sendo confirmado por esses 2 mais tarde em interrogatório. Os 3 se conheciam do bar do Sr. Guimarães, em Arantes, e sempre bebiam juntos. Disseram que José, que foi quem arrumou o trabalho, receberia 400 contos de réis e os outros 3, 100 contos de réis cada, mas que ainda não tinham recebido dinheiro. Tadinho, né? Que dó deles. Outro fato importante é que as 3 esposas de José, de Praxedes e de Romualdo confirmaram que os maridos estiveram ausentes toda a noite em que o crime aconteceu, portanto, onde eles estavam. O 8º envolvido no caso foi o jardineiro da doneria chamado Justino de Oliveira, que era empregado há anos daquela senhora e que confessou ter transportado o corpo da vítima já sem vida num carrinho de molas verde da fazenda Pau Alto até o local onde a vítima foi encontrada. E que esse carrinho estava na fazenda da doneria caso a polícia quisesse averiguar. Ele declarou ainda à polícia que no dia dos fatos, por volta das 11 horas da noite, o Alexandre Silva bateu na porta da casa dele, ele já estava dormindo e acordou sobressaltado, porque já era tarde, quando o Alexandre ordenou que ele fosse imediatamente preparar o carrinho e encostasse na porta da fazenda. E que ele assim o fez, sem entender muito bem o porquê, mas não questionou, bora lá para fazer, vamos lá. Pouco tempo depois, ele alegou que os 4 homens saíram da casa da doneria carregando a vítima enrolada numa colcha e colocaram no carrinho em cima de palhas e sacos velhos que eles ajeitaram ali. E que em seguida recebeu ordens do Alexandre Silva para acompanhar os homens pelo caminho que um deles indicaria, que no caso foi o Praxedes. Nessa ocasião, Justino recebeu de Alexandre um maço de cigarros para distribuir entre os homens. Até esse detalhe ele deu, né? É muita coisa para inventar, né? Os 4 homens deram toda a descrição da casa da fazenda da doneria, com todos os detalhes das salas, corredores, portas e também dos móveis, e nenhum deles nunca havia trabalhado algum dia para aquela senhora. Portanto, como poderiam conhecer a casa e os móveis que ela possuía se não tivessem entrado lá? A doneria, por sua vez, negou a participação no crime, bem como que conhecesse de vista que fosse qualquer um daqueles homens que se diziam executores das suas determinações. Exceção feita, obviamente, ao carroceiro Justino, que era sim há muitos anos empregado da fazenda. Todos os demais ela os via pela primeira vez. Disse que não sabia e não podia explicar como aqueles homens que nunca vira em sua vida conheciam e descreviam as dependências da sua fazenda. E repetiu diversas vezes que gostaria que o céu lhe caísse sobre a cabeça se acaso não fosse a expressão da verdade tudo quanto afirmava. Em uma das acariações que o delegado fez várias, quando chegou a vez do Praxedes, o dono da faca, ele ouviu atentamente ela negar a participação, sei lá, pela 10ª vez, 20ª vez, não sei, quando ele olhou para o delegado e disse: doutor, ela está mentindo.
Praxedes foi quem deu todos os detalhes, alegando que o Alexandre participou efetivamente do crime, que além de dar várias pancadas na cabeça e no rosto da vítima com uma machadinha, foi ele quem cortou as orelhas e a língua do homem, com a ajuda de José Leme Santana, o pai do José. Disse que a vítima estava dormindo quando foi atacada e que tentou se defender quando recebeu os primeiros golpes na cabeça, que foram feitos com um machado de propriedade do senhor Virgílio Bem, mas que nem o senhor Virgílio nem a dona Iria participaram da agressão. Os dois ficaram apenas observando da porta. Apenas, né? Deus me livre observar isso. Ele disse ainda que quem começou a agressão foi o José Leme Santana, o pai, quando a vítima tentou se defender, mas que foi segurado pelo filho, o Antônio, e também por Romualdo, que lhe comprimiram a garganta para que ele não gritasse. Quando ele, Praxedes, que era o Praxedes que estava dando depoimento, desferiu uma facada no abdômen do homem, que era aquele corte enorme que o perito viu. Já no final, quando a vítima exalava os seus últimos suspiros, a dona Iria teria ordenado para que Praxedes desse umas picadas nas costas do homem para que a vítima morresse devagar. Triste, né? E que logo após, quando finalizar o trabalho, a dona Iria trouxe roupas e botas para vestirem a vítima. Praxedes foi quem ensinou o caminho por onde deveriam transportar a vítima, passando entre a fazenda da dona Iria e a estação de Buenópolis, depois alcançando as proximidades da estação de Fagundes. Dali descendo em direção a Arantes, que é a estação onde acharam, né? Que é do João Sabino dos Santos, onde abandonaram o corpo. E seguindo as instruções de José Leme, falando que não poderiam alcançar o rio porque já era alta madrugada, aí assim, passando a carroça pela porteira existente no final da colônia, atravessaram um pouco adiante outra porteira e quando passaram a segunda porteira tinha um córrego. Pouco depois desse córrego, o corpo foi deixado numa pequena moita e coberto já na colcha que ele estava enrolado, e que o pau encontrado foi cortado por José Leme Santana com uma foice que estava dentro do carrinho verde. E deixaram ali aquele pau com o intuito mesmo de desviar as atenções e as suspeitas, de modo a parecer que o crime tivesse sido praticado naquelas imediações, e para ali o corpo conduzido em rede. Disse que a faca realmente pertencia a ele e que não sabia dizer como a havia perdido. Então, só para recapitular, nesse momento foram presas preventivamente 8 pessoas, que são o José Leme Santana, o Antônio Leme Santana, o Praxedes José da Silva, o Romualdo Serapião de Oliveira, o Virgílio Bim, o Justino de Oliveira, o Alexandre Silva e a dona Iria Alves Ferreira. A dona Iria, no entanto, por se tratar de quem era, e com a idade próxima aos 70 anos, se não me engano ela estava com 68 anos de idade, os seus advogados entraram com vários recursos alegando saúde debilitada da dona Iria, e ela foi transferida imediatamente para o Hospital da Beneficência Portuguesa em Ribeirão Preto. Mas ficou sim com guardas na porta, ao menos isso, né? Não podia sair. Não deixa de ser uma prisão, né? Nessa ocasião, todos já tinham advogados, mesmo os que não possuíam recursos. E o que é pior, foram pagos pela família Junqueira, mesmo eles tendo inicialmente incriminado a matriarca. Dá para entender? Estranho a família da dona Iria pagar advogados para eles, para os 4 e mais o Virgílio e mais Justino, sendo que eles haviam incriminado a dona Iria. Mas não entendi não, mas vamos continuar. E é nessa fase das investigações que nenhum deles mais assumiu nada. Todos começaram a negar o inegável, porque na minha opinião eles já tinham dado detalhes demais, né? Porém, instruídos pelos advogados, passaram a dizer que só tinham assumido o crime porque sofreram represálias da polícia, assim como fez o Alexandre Silva anteriormente.
Interessante dizer aqui que a Dona Iria era conhecida como a Rainha do Café. E depois desse episódio, assim, da noite para o dia, ela passou a ser chamada de Rainha dos Bandidos. De Rainha do Café para Rainha dos Bandidos, assim, da noite para o dia, é uma rainha destronada mesmo, né? Bom, o arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Alberto José Gonçalves, que era muito amigo da Dona Iria, uma vez que ela vivia dentro da igreja, né? Foi entrevistado pela imprensa na época e disse que se o envolvimento da Dona Iria fosse confirmado, seria a maior decepção da sua vida. Nunca foi confirmado, então ele não passou por essa decepção. Menos mal. O Dr. Acácio Nogueira deu a seguinte declaração à imprensa em 15 de agosto de 1920. Em 12 anos de trabalhos policiais, é a primeira vez que deparo com um caso nas estranhas e anormalíssimas condições do presente, em que o crime é perfeitamente averiguado, os seus executores confessaram plenamente a parte que desempenharam no conluio criminoso, entretanto, a vítima não é reconhecida e as causas que determinaram permanecem inteiramente ignoradas. Pois é, né? Esquisito. E por falar em vítima, quem é a vítima? Bora lá para os suspeitos, que são várias. Surgiram muitos aí no decorrer. Primeiro suspeito, um norte-americano chamado Maurício Cleveland Goldstein, que meses antes desse crime havia se casado com uma neta da Dona Iria, filha da falecida Sinhazinha Junqueira. Tem um caso aqui no canal que fala muito sobre a Sinhazinha Junqueira e que eu vou deixar fixado nos comentários do vídeo para vocês assistirem depois. Dizem que o casamento não foi determinado por afeição, e sim por certas conveniências da família da noiva e um alto interesse por parte do noivo. E por algum motivo, a família Junqueira queria se livrar dele, mas ele estava vivo e depois de ver o seu nome estampado nos jornais e revistas, em tudo que era lugar como a provável vítima, ele foi à delegacia e também à imprensa, acompanhado por sua esposa Maria Odete, dizer que estava vivo e muito vivo. Segundo suspeito, Inácio Alves de Carvalho. O Inácio foi um dos agressores de Nenê Romano em 1918. Para quem não conhece esse caso, tem um vídeo aqui no canal e que é o mesmo que fala de Sinhazinha Junqueira e que estará fixado nos comentários. Vão lá assistir depois, vale muito a pena. A polícia recebeu uma denúncia anônima, uma carta, alegando que o morto do espraiado era um dos agressores de Nenê Romano e que vinha incomodando a família Junqueira, exigindo altas quantias em dinheiro para não abrir a boca sobre o atentado acontecido em 1918 contra Nenê Romano e que havia sido arquitetado por Sinhazinha Junqueira com auxílio da sua mãe, a Dona Iria, e também do Alexandre Silva. A denúncia dizia que a Dona Iria teria se livrado dele para acabar com as chantagens. No entanto, ele foi localizado e levado a julgamento pelo antigo caso da Nenê Romano e, consequentemente, descartado como possível vítima do espraiado. Na ocasião desse julgamento e das várias audiências que aconteceram, a Dona Iria e também o Alexandre Silva tiveram que comparecer ao fórum em São Paulo, já que estavam diretamente ligados a esse caso da Nenê Romano, como cúmplices da Sinhazinha Junqueira. E como ambos estavam presos em Ribeirão Preto, eles foram escoltados pela polícia da cidade, lá de Ribeirão Preto, e mantidos recolhidos numa sala ao lado de onde foram feitas as audiências. Imagina só, a Rainha do Café envolvida em 2 escândalos de uma só vez, não bastava um, 2. O nome dela estava em todos os jornais. Como a Dona Iria estava adoentada, a família Junqueira montou uma UTI para ela ali mesmo, no prédio do fórum, onde estava tendo as audiências, depois de tentarem transferi-la a um hospital, mas que foi negado pelo juiz responsável pelo caso Nenê Romano. Ele alegou que não queria causar tumulto aos doentes internados no hospital por conta do assédio da imprensa, que era muito, né? Era a Dona Iria, né?
Inclusive, quando acabou esse processo, a Dona Iria permaneceu no mesmo local por mais de uma semana, lá na UTI montada, a pedido de um de seus advogados, de nome Moacir de Toledo Pisa, falamos dele também no caso da Nenê Romano, que alegou que a sua cliente não tinha condições físicas de retornar a Ribeirão Preto, por conta da sua saúde debilitada. Era uma viagem longa, de trem e tudo mais, e ela por lá ficou. Terceiro suspeito, José Padilha, um desafeto da família, mas essa hipótese foi logo descartada pela polícia por ser evidente que o morto era pessoa de posses e José Padilha não era. E também porque foi localizado algum tempo depois em algum lugar que eu não sei onde foi. Quarto suspeito, o chofer, motorista lá, Henrique Arnalhi, de Málaga, Espanha. Ele estava sumido há 3 ou 4 anos, e o seu paradeiro era ignorado até por sua mãe. Mas o Henrique Arnalhi não tinha um polegar, e o morto despraiado, embora estivessem as digitais, tinha sim todos os dedos, então não era. Quinto suspeito, Américo Pereira Portas, um administrador de fazendas, que depois essa fazenda que ele administrava foi vendida a Dona Iria e que ele e a Dona Iria acabaram se desentendendo. Mas logo ele foi encontrado em Poços de Caldas, Minas Gerais, e descartado como suspeito. Sexto suspeito, Oscar Rodrigues Couto. Era um tabelião do 4º ofício de Ribeirão Preto. Na ocasião do crime ele estava ausente há 2 meses, porém ele foi encontrado na cidade de Santos, em São Paulo. Sétimo suspeito, o senhor Gabriel Junqueira, genro da Dona Iria. De acordo com o depoimento de um homem lá chamado Antônio Augusto Barbosa, que era, se não me engano, telegrafista na Noroeste, na estação de Bauru, 3 ou 4 anos antes desse crime do espraiado, ele havia sido chamado por Alexandre Silva para tirar a vida do Gabriel Junqueira, o genro da Dona Iria, onde receberia a quantia de 10 contos de réis. Mas, como o homem se recusou e se mostrou chocado com a oferta, o Alexandre riu e disse que estava apenas brincando. Que brincadeira, né? Bom, o Gabriel Junqueira foi localizado vivo e descartado como sendo a vítima do espraiado. Oitavo suspeito, Esaú de Queiroz. O Esaú era um colono que trabalhou por muitos anos para a Dona Iria e para o Alexandre Silva, uma espécie de jagunço lá, mas ele foi localizado em Itaúna, no município de Novo Horizonte, São Paulo, e descartado. Nono suspeito, o francês Alphonse Delforges, ex-marido de Sinhazinha Junqueira. De novo, a Sinhazinha Junqueira, ô mulher, né? Tá sempre envolvida. A Sinhazinha viveu por um tempo na França e se casou com esse homem. Quando ela percebeu que ele era um vigarista e que havia se casado com ela somente por interesse em sua fortuna, ela se separou dele e voltou para o Brasil. A Sinhazinha faleceu em janeiro de 1919, vitimada pela gripe espanhola, aquele surto que teve. E de alguma forma o tal francês ficou sabendo, quando então entrou em contato com um amigo dele no Brasil, que morava no Brasil, era um engenheiro australiano chamado Carlos Lehmann, ou Carlos Lehmann, para pedir informações sobre a fortuna da ex-esposa, o que lhe foi informado por Lehmann, né? Ele passou todas as dicas. Lehmann disse à polícia que Alphonse entrou em contato com ele em maio, no início de maio de 1920, dizendo que estava chegando ao Brasil para receber a sua parte da herança, e convidou o amigo para acompanhá-lo a Ribeirão Preto. Mas ele se recusou, o Carlos Lehmann se recusou por motivos de trabalho, não podia se ausentar. O francês, então, assim que chegou ao Brasil, encontrou-se com um amigo australiano e depois de conversarem um pouco, de tomarem café juntos, ele seguiu viagem sozinho para o interior de São Paulo, já que o amigo não podia acompanhar. Ainda bem, né? Lehmann declarou à polícia nunca mais ter visto ou falado com Alphonse depois desse dia. Tem inclusive uma testemunha, um taxista, que alegou ter deixado um homem, provavelmente francês, na fazenda Pau Alto, pelo sotaque, achava que era francês, no dia 21 de maio, no dia do crime, e nunca mais foi visto pelas redondezas.
De todos os suspeitos, apenas Alphonse Delforges, o francês, ex-marido de Sinhazinha Junqueira, que nunca foi localizado. Até porque o homem residia na França, em local desconhecido. Parece que a polícia do Brasil tentou encontrá-lo na França, mas não teve sucesso. O endereço que o Carlos Le mandou, ele não morava mais. A situação parecia bem complicada para os 8 acusados, até que tudo começou a mudar. Os advogados, que eram muitos e muito bons, começaram uma campanha com matérias pagas em jornais e revistas nas cidades de Ribeirão Preto e São Paulo, onde rebatiam as acusações e chegaram a oferecer uma recompensa de 50 contos de réis. Pelo que me disseram, na época era uma quantia bem alta, assim, o suficiente para comprar uma fazenda na época, para quem apresentasse alguma prova da ligação da fazendeira com a vítima encontrada perto da sua fazenda. Mas se ninguém sabia quem era, como que vai provar alguma ligação, né? Não sabe quem é? Bom, em setembro de 1920, ou seja, 4 meses após o início de tudo isso, os advogados da Dona Iria também entraram com um recurso para que o processo fosse anulado, alegando que o delegado de Cravinhos não podia ter tirado o corpo encontrado lá no bairro do Espraiado sem fazer o exame, que o delegado deveria ter examinado o corpo no local. Outro fato abordado pelos advogados de defesa da Dona Iria é que ela não assistiu ao sumário de culpa por estar internada no Hospital Beneficência Portuguesa, que é um praxe assistir esse sumário de culpa, que deveriam ter ido até lá no hospital fazer isso, bem como falta total de provas que comprovassem sua participação no crime, dentre outras várias alegações, mas não conseguiram não. Pouco tempo depois, em 24 de novembro de 1920, foi exibido um filme sobre esse caso no cinema de São Paulo, onde descreviam com detalhes, a princípio somente para a imprensa, mas que depois dessa exibição seria liberado ao público em geral. No entanto, os advogados da Dona Iria entraram com vários recursos e conseguiram brecar a exibição. Parece que foi exibido somente essa vez aí para a imprensa. Imagine, em tão pouco tempo fizeram um filme horroroso desse, mostrando a cena. É incrível. Ainda em novembro, todos os réus foram despronunciados. E na mesma ocasião, foi publicada em todos os jornais e revistas do país uma carta aberta endereçada ao então governador do estado de São Paulo, Washington Luiz, escrita pelos advogados de defesa da Dona Iria, em seu nome, implorando a abertura de novas e severas investigações policiais em torno do fato que a havia arrastado às grades da prisão. Era assim que ela falava, alegando que ser despronunciada não era o mesmo que ser inocentada, pois até bandidos, em alguns casos, eram despronunciados. Ou seja, nunca mais ela foi vista como aquela senhora bondosa e caridosa, e muitos acreditavam sim que ela era realmente a mandante desse crime bárbaro. E ela queria mudar essa impressão, né? Ela queria mostrar sua inocência. Depois disso, pouco tempo depois, o delegado de Ribeirão Preto, o subdelegado, o Dr. Acácio Nogueira, aquele que tem um nome grande, diretor do Gabinete de Investigações e Capturas do Estado de São Paulo, eu li bastante, mas decorei. Todos os envolvidos que colocaram a Dona Iria na cadeia e o Alexandre Silva foram ou exonerados ou transferidos para outras cidades. O que deixou claro a intervenção da toda-poderosa Rainha do Café e de sua prestigiada família e seus ilustres advogados junto ao mais alto escalão do governo. Tipo assim, tudo que havia sido apurado até ali, depois de meses, depois de encontrarem a vítima no bairro do Espraiado, tudo, voltou tudo a estaca zero. Sem criminosos, sem mandantes, sem conhecer a identidade da vítima. E o que é pior, com todos os profissionais da justiça envolvidos, ou exonerados, ou transferidos para outras cidades. É revoltante.
Em maio de 1923, ou seja, 3 anos após o bárbaro crime e ainda sem saber quem era a vítima, Dona Iria solicitou novamente ao governador do estado de São Paulo, o Dr. Washington Luiz, que voltasse com o inquérito, pois ela precisava saber quem era o assassino da pobre vítima, era assim que ela dizia, e assim terminar a sua velhice em paz, provando definitivamente a sua inocência. Em meados de agosto de 1923, já com um novo delegado, uma nova equipe, um novo inquérito e tudo mais, surge o quê? Um novo assassino. É, isso mesmo, um novo assassino. Arrumaram alguém para colocar no lugar, né? Um homem morfético que já estava preso, condenado a 10 anos de prisão por crime de morte, dera a entender ali a companheiros de cela que era ele quem havia praticado o crime de Cravinhos. Quando a família da Dona Iria soube disso, tratou logo de averiguar e solicitar ao mais alto escalão que essa história fosse apurada. E lá está, o homem foi condenado por esse crime também. Conveniente, eu acho. E é então que em 24 de abril de 1924, praticamente 4 anos depois da descoberta do morto do espraiado, como todo mundo falava, que tudo se torna público. Com o surgimento do autor do crime, a vítima é finalmente identificada, o motivo do crime também, e tudo se esclarece perfeitamente. O assassino é José Lourenço de Silos, de 45 anos de idade, brasileiro, natural de Franca, estado de São Paulo, solteiro, jornaleiro, réu processado e recolhido à cadeia pública de Ribeirão Preto, em São Paulo. Quanto à vítima, João Lourenço alegou ser um homem chamado José Antônio, também natural de Franca, a mesma cidade que ele nasceu, e que tentou matá-lo por causa de uma mulher, somente isso. E que ele, com a ajuda de 2 amigos, João Dias e Benedito Venâncio, tiraram a vida do homem para se proteger da tentativa de assassinato, afinal ele estava recebendo ameaça de morte. Na ocasião do julgamento, João Dias já havia falecido e João Lourenço e Benedito Venâncio foram condenados por esse crime, mas eu não consegui localizar quantos anos de prisão cada um pegou. E é assim, depois de longos 4 anos, o caso é totalmente resolvido para a felicidade total e absoluta da família Junqueiro. Os réus anteriores foram todos despronunciados depois de algum tempo e levaram suas vidas normalmente. Sabe-se, no entanto, que o Romualdo Serapião de Oliveira, um dos 4 homens, depois que saiu da prisão, ele foi internado após um tempo aí no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, São Paulo. Os demais não se tem notícias. Sobre o Alexandre Silva, eu não localizei mais nada, mas como ele foi despronunciado e já tinha uma fazenda no interior de São Paulo, em seu nome, a Fazenda Santa Rosa, provavelmente tocou de boas a sua vida até a sua morte. Já a Dona Iria, depois de todo o escândalo por qual passou, acabou definitivamente com a sua vida social e com a sua vida geral mesmo, né? Ela saiu de Ribeirão Preto, lá de Cravinhos, e deixou de morar na região e se mudou para a capital, onde viveu até os seus últimos dias, remoendo a acusação que sofreu. Ela nunca se conformou com tudo que passou e morreu alegando inocência. Tanto que dias antes do seu falecimento, ela pediu a um padre, amigo, ela gostava de ter amigos padres, né? Pediu para que esse padre, amigo, escrevesse uma carta, já que ela não sabia escrever, ela era analfabeta, que relatava todo o seu martírio e em seguida deixou essa carta em um cartório com a orientação para que ela fosse aberta somente após a sua morte. A Dona Iria faleceu no dia 20 de novembro de 1927, um domingo, às 11h30 da manhã, aos 75 anos de idade. E antes de ser enterrada no cemitério da Consolação, às 10 horas da manhã, foi realizada a cerimônia de abertura dessa carta, teve até cerimônia para ler a carta, que foi lida por Paulo Duarte, que era um amigo da família e também escritor, na presença de representantes da imprensa. Essa carta detalhava todo o seu sofrimento em vida e insistia em sua inocência. Em um trecho dessa carta, ela dizia o seguinte:
Juro diante de Deus e de Maria Santíssima que irão receber a minha alma inocente e pura de todas as calúnias. Escreveu ainda: e que Deus perdoe os meus perseguidores, como eu os perdoo agora. E encerra a carta com: desta caluniada e inocente mãe, Iria Alves Ferreira. Os seus familiares, após sua morte, mandaram fazer um luxuoso mausoléu, onde se vê uma mulher agachada, provavelmente representando a Dona Iria, agachada em frente a Jesus Cristo, que carrega a sua cruz, e ao lado, embora já tenham roubado de lá, mas estava escrito: como vós, meu Jesus, carregando minha cruz, perdoei aos que me caluniaram e perseguiram. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Me digam nos comentários o que acharam dessa história maluca. Se já conheciam e se acreditam na inocência da Dona Iria e dos demais inicialmente envolvidos, ou se acham que quem matou esse homem foi o José Lourenço. Me digam também se vocês acham que a vítima é o ex-marido da Sinhazinha Junqueira, o francês Alfonso Delforges, que eu não sei se é assim que fala o nome dele, ou se foi o tal José Antônio que João Lourenço falou. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!